Olá, você está no Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise do Instituto Hécatos. O tema de hoje é algoritmos emocionais. O que será que é isso? E para discutir esse tema, eu tenho aqui na bancada Soli Matsuki, que é também minha colega de instituto, psicanalista, e diretamente de Minas Gerais, nossa colega de instituto, Patrícia de Pádua, que é membro do Instituto Hécatos, psicanalista e facilitadora do programa de formação. Sejam todos bem-vindos. Olá, gente. Obrigada. Olá. Sueli, o que a gente pode entender como um algoritmo emocional? Então, eu vou iniciar falando sobre... eu vou definir o que é um algoritmo bem básico para a gente começar a conversar nosso encontro. Nosso papo. Algoritmo é um conjunto de instruções que visam atingir um objetivo. Aí eu fiquei pensando que o ser humano, desde quando ele nasce, ele acaba que ele vai criando um algoritmo dentro de si. Quando nasce, chora, depois tem uma necessidade de alimento, de ser cuidado, e ele vai somando algumas informações. Aí se torna um menino, se torna um menino ou menina, se torna uma criança e vai se desenvolvendo. E aí o algoritmo vai sendo alimentado das informações externas, inclusive, que têm informações da sociedade, primeiro dos pais. Os pais são os primeiros que ele encontra. Depois os amiguinhos, a sociedade vai colocando ali uma série de conhecimentos que ele vai adquirindo. Esse tem uma entrada de informações, de dados, e ele vai fazendo o algoritmo dele. O funcionamento interno. O que eu estou chamando de algoritmo aqui é o funcionamento interno. Para nós conseguirmos construir algo, eu vou dar um modelo para ficar mais fácil. Por exemplo, um menino de 10 anos que os pais chegam e falam assim, você vai ganhar o irmãozinho. Primeiro a felicidade de ganhar o irmão e depois vem a vivência. Ele era o rei da casa e foi destituído do rei. Desse reinado. Desse reinado, isso. E primeiro vem o que a gente pode chamar de frustração. E para desenvolver a vida deste exemplo que eu estou dando, ele foi crescendo e foi tendo. E ele colocou para ele que ele teria que ser o melhor para poder conseguir o reinado novamente. Daí a gente pode falar que ele passa por frustração, por ciúmes, por inveja e também uma determinação, o que faz o tornar, vamos dar um pulo agora para os 35 anos, e ele se torna um CEO, uma pessoa bem, um profissional com sucesso. Mas o emocional, que seria poucos amigos, conseguiu um emprego muito bom, é um CEO, mas agora a equipe não está conseguindo fazer a equipe produzir. O relacionamento não consegue se relacionar direito, porque acha que a pessoa com que ele vai dividir teria que ser tão bom quanto ele. Eu estou indo no modelo. Uhum. Okay? E aí, ele poderia procurar a psicanálise. Por que eu estou falando isso? A questão, vamos voltar lá no algoritmo. A questão do algoritmo, ele é o que é de acordo com o algoritmo que ele fez. Que a cada momento pode mudar. Então, desde bebê até criança, até o adulto, ele teve o seu algoritmo
atualizado. E nesse algoritmo, também, porque um ser humano, uma pessoa, ele pode ter vários algoritmos. Eu falei esse algoritmo funcional, tá tudo bem? E existe um algoritmo também de cifragem, que seria representar algo de outra forma. Por exemplo, lembra daquilo, por isso que eu usei o modelo, lembra da frustração inicial, que virou ciúmes, que virou inveja, que virou uma determinação? E depois, quando ele virou virou um autoritarismo, uma arrogância. E foi por isso que ele, efetivamente, poderia vir a procurar a psicanálise. Porque algo não está correto, não está funcionando bem. Isso, não está funcionando bem. E ali foi cifrado, foi transformado, foi representado de outra forma. Encriptado. Eu não queria entrar nesse conceito, mas é encriptado. É igual o criptograma, já que você falou em encriptação. É o WhatsApp, ele sempre avisa, olha, vou encriptar sua mensagem para que ninguém possa lê-la. Isso. E aí, Patrícia, tem não tem aquela revistinha, o livreto de criptograma? Tem de palavras cruzadas e tem o de criptograma também. Que através de alguns símbolos, você não sabe o que palavra que tem lá, o que texto que tem lá, e através de símbolos. Um coração significa um círculo preto significa M, um círculo vazio Z. E aí a gente vai conseguindo decifrar. Só que como que a gente faz isso no ser humano? Como que a gente volta para aquela frustração inicial se a gente já passou por várias etapas de cifragem? É ali que eu acho que a psicanálise, ela pode vir ajudar. Porque nós temos ali alguns métodos, algumas formas da gente poder acessar Umas técnicas. Umas técnicas para acessar o desconhecido. E eu estava esquecendo do seguinte, quando a gente faz a cifragem, para decifrar, na tecnologia tem uma chavinha que chama senha. Você vai lá, igual no WhatsApp que você estava falando, tem a questão, nós não vemos, mas tem alguma senha, alguma chave que a empresa do WhatsApp tem uma chave ali. Então, quando quer criptografar, ele passa por aquela chave, por aquela senha e decriptografa com aquela chave, aquela senha. Nós não temos isso, até por conta de que, neste caso, neste modelo que eu estou colocando, o rapaz ou jogou a chave, a senha, ou ele não sabe mesmo. É igual a questão do WhatsApp, nós não sabemos a chave. Então, aos poucos, a gente vai explorando para poder achar qual o símbolo, o que cada símbolo poderia significar na vida do analisando. E é esse o nosso trabalho. Então, eu quis fazer uma analogia, porque eu misturei um pouco os conceitos com o uso. E eu acho que a psicanálise ela pode vir ajudar muito nessa decriptografia, decifragem. Isso. Disso, de transformar os símbolos em algo que a gente possa entender. Ou nós, na verdade, analisando. Quem tem que entender o que aquele símbolo representa é o próprio analisando. Quando você foi falando, eu fui pensando primeiro uma questão maravilhosa, que é poder olhar para os modelos psicanalíticos como modelos de algoritmos. Por exemplo, o Bion ele vai dizer que existem duas preconcepções inatas, o seio e o édipo. O que seria isso senão dois algoritmos iniciais para poder começar o sistema a funcionar?
Só que quando a gente pensa como algoritmo, a gente pode pensar agora como, bom, o que está acontecendo nesse algoritmo? Quais são os elementos desse algoritmo? Que processo acontece nesse algoritmo? Ele tem uma entrada e uma saída. O que tem no meio? Então, quando você começa a pensar usando este modelo de algoritmo, eu acho que ganha uma riqueza da gente poder fazer perguntas, não é? Do que só falar, não, olha, o Édipo é uma pré-concepção inicial, mas espera aí, que contém o algoritmo Édipo mesmo? Né? Do que ele se compõe? E assim, para quando você foi falando, né? O Édipo descrito por Freud. Bom, quais são as partes do algoritmo deste Édipo descrito por Freud? Mas eu acho que a parte mais interessante da sua fala é que o ser humano consegue criar algoritmos próprios. Não é? Ele cria os seus próprios algoritmos. Não é? Ele não é um ser que nasce com todos os algoritmos pré-programados. Não somos robôs. Não é? E a gente está falando de emoções, né? Sempre que a gente fala psicanálise, a gente está falando de experiências emocionais. Então, como que essas experiências emocionais estão ligadas umas com as outras em termos de entra essa e sai essa? O que tem aqui no meio, né? Então, pensar isso como algoritmo, eu acho, assim, de uma validade enorme para o trabalho psicanalítico, no sentido de que gera uma área de exploração. Sim. Te gera uma pergunta. Foi assim que eu entendi, tá? O que você disse. Sim. E no algoritmo tem as variáveis. Em qualquer algoritmo, você pode colocar umas variáveis ali. E, mais uma vez, o algoritmo ele é dinâmico. Então, ele pode mudar. Não só as variáveis, mas o próprio algoritmo. Ele pode mudar. Ou seja, a forma como as variáveis se relacionam. Isto, exatamente. Né? A forma como as variáveis se relacionam. Porque eu achei muito interessante. Primeiro, quando a Sueli propõe um modelo, né? Que o modelo dá uma liberdade enorme para a gente brincar, sem ter que ser fiel a uma ideia. Por exemplo, sem a gente ter que ser fiel ao conceito de algoritmo, a gente pode brincar com essa ideia, que é dentro dessa proposta de um modelo. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que talvez eu atropele o conceito com as ideias que estão me surgindo agora. Que foi muito interessante quando a Sueli começa a falar, olha, a gente nasceu, né? E já vai criando-se algoritmos. E eu fiquei pensando, quanto a gente não se dá conta de que como esse algoritmo nos influencia. Influencia na forma da gente pensar, na forma da gente viver certas coisas, né? Experimentar emoções. E essas vivências, essas experiências que a gente vai alimentando esse algoritmo. Vai alimentando esse algoritmo. Exatamente. Né? E sem a gente se dar conta disso. E a gente pode pensar também, por exemplo, partes da personalidade como algoritmos. Não é? Por exemplo, o Alê de 11 anos, o Alê de 5 anos, estão todos aqui. Mas cada um é um tipo de algoritmo diferente, porque não só pela idade, mas pela minha vivência aos 5 anos, pela minha vivência aos 11 anos, pela minha vivência aos 18. Ou seja... E todos ativos, né? E todos Ao mesmo ativos. Tempo, todos ativos, né? Ora é o Alê de 5 que aparece, ora é a Patrícia de 10, né? E vai aparecer e se comunicando, né? E a gente pode perguntar que variáveis estão presentes e como essas variáveis se relacionam. Não é? E às vezes a gente sempre trata o paciente como uno, né? Então vou falar que é o desafio desses vários algoritmos de estarem ali juntos. E qual algoritmo agora você vai pegar? Qual o algoritmo que o analisando está se referenciando, né? Onde é que ele está? Eu achei isso super interessante, de estarem os vários algoritmos ativos. Só para esclarecer um ponto para o nosso ouvinte espectador, a Sueli, ela anteriormente vem da área de tecnologia. Isso. Então, ela está aproveitando toda a experiência que ela teve na vida até agora, especificamente na área de tecnologia, para transformar em modelos úteis para ela na clínica.
Né? Isso que a Patrícia trouxe, né? Dessa possibilidade, é super importante. Né? A gente não estuda somente os modelos e conceitos já consagrados. Pelo menos dentro da nossa instituição, a gente consegue transformar toda a nossa vivência em algo útil para o trabalho analítico, né? Inclusive, né, quando você está falando da questão do modelo, eu pensei também, quando a gente está falando do algoritmo, porque eu vou trazer da minha experiência, que não é na área de tecnologia, mas uma pessoa que às vezes usa redes sociais, né? É muito comum a gente falar assim, e tal coisa caiu no meu radar, tal coisa foi me apresentado pela rede, porque tem um algoritmo por trás funcionando, Sim. né? E eu fiquei pensando, quando a gente pega, né, e esse algoritmo vai se repetindo, aí trazendo como modelo, né, a repetição que às vezes o Freud fala, né, como isso vai se repetindo na nossa vida. E a gente tende, sem saber o que está operando, porque eu não sei qual que é o algoritmo que está operando na minha rede, por exemplo, sem saber o que está operando em mim, que vai me levando a repetir e buscar certas situações, ou conviver com certas pessoas, ou estar em certos grupos, né? Que eu não me dou conta disso. E que corre-se um risco de achar que aquele recortezinho ali, aquilo que está acontecendo, né? É que eu fiquei pensando agora no fanatismo também, né? A gente Sim. está sempre alimentando alguma coisa, e de repente eu acho que o mundo funciona daquele jeito, naquela visão que eu tenho e que eu não me dou conta que pode ter outras coisas, outras pessoas estão vendo outras coisas, pensando de outras formas, porque um algoritmo mental funciona e que me faz enxergar aquilo, a conviver com pessoas daquela forma, e que é assim que o mundo funciona. Existe o algoritmo anti-escuta. E ele se apresenta de diversas formas. Né? Daquele assim, você me conta uma coisa, eu digo sim, mas... No mas, eu já joguei tudo que você falou fora. Então, a gente pensa que é algo muito grande e ele, às vezes é algo muito simples. Mas, no mais, eu já joguei tudo fora. Já não estou te escutando, já peguei, sabe? Já não estou mais me aproximando de você para colocar aquilo que eu penso em jogo e descarto o seu. Mas... Eu acho lindo, assim, o paciente falou alguma coisa e fala mas, eu já falei, jogou fora. Algo se perdeu. Algo se perdeu. Entrou um mas, algo se perdeu. Um operador, né, que está funcionando. É um ali, operador. né? É um operador. Como descartar uma experiência emocional? Né? Acabei de ter uma experiência emocional, como é que eu descarto? Mas, joguei fora. Não preciso dar conta dela mais. Né? Muito, e cada um tem vários tipos que se apresentam desses, né? Que você fala algo para o paciente, você vê nitidamente no rosto dele que aquela interpretação, ela fez o efeito dela, não é? Ela, opa, aqui ela tem, né? Você sente que teve uma turbulência ali na pessoa. E rapidamente ela fala, sim. E já volta para a mesma cara que ela estava anteriormente. Esse assim pegou a experiência que foi vivida e pá, jogou fora. Eu vou pegar o gancho que assim, quando joga, que você falou jogou, ele volta ao que a Patrícia está falando do alimentar o algoritmo, determinado algoritmo. Então, ele vai alimentar o algoritmo que ele quer. Uhum. Então, aí a gente pode, sei lá, chamar de resistência ou não sei. Mas ele volta para aquilo. E alimenta um algoritmo ali. E fica, às vezes, na repetição, até que talvez, nos cabe ali, nós pegarmos o gancho e falar, opa... Aqui jaz um algoritmo, deixa eu te falar, você acabou de jogar fora uma experiência emocional que isso é um mas, tá? Então, esse é um algoritmo, você pode usar à vontade, tá? Mas saiba que você está usando e eu sei que você está usando, né? Então, que é a decifragem, né? Sim. Que é o que você falou, decifrar. O que resta saber
é a chave que encripta. Sim. Ou seja, como Que que ele encriptou, funciona. né? Que encriptou, como é que ele funciona. Uhum. Resta saber isso. Mas você já pode dizer, olha, aqui jaz É. um algoritmo, uma função. O Bion chamava de função, né? Uhum. Então, aqui jaz uma função. Quais são os fatores e como eles se relacionam. Uhum. E tem uma coisa que quando fala falta a chave, né? Que também dentro desse modelo a gente pode pensar que é o legal do modelo é isso também, né? Da gente saber, olha, até aqui a gente vai, né? Vamos acompanhando a ideia. Chega aqui, tem algo que já não dá mais, porque no modelo que a gente está propondo, né? Quando fala dessa chave e que trouxe essa questão do símbolo, né? O coração, letra A, mas no algoritmo mental agora é A, depois é B, Uhum. depois é C, Sim. que vai falando essa criação, né, essa capacidade que tem de ir ganhando outros significados, que não é o mesmo, talvez, de uma criptografia, que eu imagino, não sei, né, gente? Mas que seja assim, coração é tanto. Uhum. E eu acho que a psicanálise vem nessa riqueza, né? Ela vem nessa riqueza de dizer que é sempre um mistério. Uhum. É sempre um mistério. Porque esses algoritmos vão formando matrizes, que é o Sim. que o Leandro trata em framework, não Uhum. é? Ele vai de função, ele chama operador, que é um algoritmo, de operador vai para matrizes, etc, etc. Isso está em framework. Então, ele faz um mapeamento, na visão dele, de alguns operadores, por exemplo, K menos K, menos K, L menos... Esse é um tipo de algoritmo, né? É pensar como um tipo de algoritmo. Sim. Mas a gente pode pensar outros tipos de algoritmos, né? Uhum. Que fora esse. Porque a ideia central é a ideia do algoritmo, né? O modelo central é o modelo do algoritmo. Uhum. Ele vai pensar o algoritmo como vibrância. Então, são dois aspectos fundamentais da obra dele. Pensar o algoritmo, pensar de forma modelística, pensar de forma algorítmica ou de matrizes e poder pensar em termos de vibrância na função PSD. Então, são 3 pilares que formariam o algoritmo, vamos dizer assim, de framework, né? Sim. Então, mas a gente pode pensar de outras formas, né? A gente pode olhar o paciente de outras formas. Não, Né? e mesmo o símbolo coração, que eu tinha falado, mas vamos falar assim, símbolo coração, o símbolo coração corresponde a amor, mas o amor, o que é o amor para o paciente, para o analisando? E aí, porque na tecnologia, Patrícia, ele é exato, né? Então, a criptografia lá é exata. Mas nós não estamos falando de um algoritmo ou uma cifragem, uma criptografia da tecnologia. Então, se a gente passar para a psicanálise, sim. Aí é muito mais amplo. E aí você tem muito mais variáveis. E aí fica mais complexo. Porque quando é exato, você sabe como decodificar, ou decifrar, ou decriptografar. Mas aqui não. Aqui a gente está falando assim, vamos decifrar, né? Achar o mistério de acordo com as variáveis daquela pessoa. Daquele instante. Exato, daquele instante, daquela pessoa. E já sabendo que a gente não vai dar conta de todas as variáveis. Não. Não vai. E você acabou de falar uma coisa que para mim é super importante e ética, que é, olha, epistemologias para seres inanimados não servem para seres animados. Isso é uma ideia do Bion. Ou seja, a gente aproxima o modelo, usa como modelo, mas sabendo, olha, é ser animado. Animado vem de anima, que é alma. Sim. Não é? Então, animado vem de alma. Né? Uma máquina não tem alma. Ou seja, a gente aproxima os modelos, mas tem que saber o que está fazendo. Que é o que você acabou de dizer. Olha, eu estou aproximando o modelo, mas eu quero deixar claro que não é a mesma coisa. Isso é super... Vai até aqui, né? Vai até aqui, isso é super importante. E olha como já está incorporado na nossa conversa, né? A gente flui tanto, mas eu quero deixar claro, muitas vezes, para o ouvinte e para o telespectador,
como essa fluidez ela precisa estar bem consciente. Né? Para nós é mais comum fazer isso, mas às vezes para o ouvinte ele pode dizer, então a cabeça funciona como algoritmo. Não, a gente está usando o modelo do algoritmo para poder trabalhar. É diferente, modelo é diferente. Diferente. Bem diferente uma coisa da outra. Isso para mim é uma questão ética. Uhum. Por quê? Porque tem muito... bom, eu vou agora fazer um juízo de valor. Para mim, se você usar epistemologia de seres inanimados para seres animados, você não está fazendo psicanálise, você está fazendo outra coisa. Sim. Não é? E a gente vê muita gente usando algoritmos já cifrados, né? Pelo Freud, pela Klein, inclusive pelo Bion, não é? De uma forma direta, sem levar em consideração que são seres animados, né? Que não vão corresponder àqueles algoritmos percebidos. Sim. Eles nos legaram os algoritmos que eles perceberam, não é? Mas não são universais em si. Não é? E o que vale é o que a gente está percebendo ali no instante. E isso é que vale. E tem uma coisa, né, Ale, que assim, você está falando de usar, né, essas coisas já pré-concebidas. E esse alerta, né, eu acho que esse alerta sobre isso, ele já vem desde Freud, né? Porque na interpretação dos sonhos, ele falava, interpretar sonhos não é pegar um livrinho e dizer, sonhei com vaca, vaca é isso. Né? Ele leva em consideração essa questão do humano, né? Olha, o que é a associação livre? O que faz sentido para aquela pessoa que está ali? Né? O que faz sentido? Qual é o algoritmo dela? O que está funcionando? Como ela está pensando? Qual que é o sistema dedutivo que ela usa para juntar tudo isso que ela está juntando e trazer nessa forma? Né? Mas eu acho que esse aqui é engraçado, que é um erro, né, assim, técnico que deitou e rolou, aparece. Aparece. Né? Aparece, né? Inclusive nas nossas conversas, né? Isso é seio, isso é pênis, isso é édipo. Ou seja, quando você não consegue tolerar a diferença e o vazio, você joga qualquer coisa lá dentro e manda ver, né? Édipo, castração, seio, pênis, posição, defesa, resistência, e por aí vai, né? Que diz sobre o algoritmo do analista também, né? Exatamente. E que aí que tá também, que a gente pode pensar que o analista também tem uma forma dele pensar e tem um algoritmo dele funcionando ali, que às vezes faz ele enxergar, ver coisas que outros veriam de outra forma. Que são Sim. algoritmos diferentes funcionando. Por isso que tem vértices diferentes para ver. Porque aí você pode usar um algoritmo, dependendo do vértice, outro algoritmo, dependendo do vértice. Entendo que, Patrícia está falando que cada analista tem seu algoritmo, ok, mas dentro desses, ele pode ter vários. Que aí ele vai usar o algoritmo dependendo do vértice, dependendo do que ele tem. Tipo, ele pode usar um algoritmo que contenha o complexo de Édipo lá dentro. Depois ele pode usar um outro algoritmo que tenha objetos. Sim, e tem uma... Mas daí ele precisa ter essa liberdade de pensamento e saber o que ele está fazendo, né? Com certeza. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Né? Que aí, eu acho que são algoritmos internos no algoritmo principal, que talvez, de repente, a Patrícia se referiu. É o algoritmo do analista. E aí, ali, dentro do algoritmo principal, vamos dizer, do analista, que ele chama os outros algoritmos em determinados momentos. Para você também que está acompanhando a conversa e de repente não entendeu bem a questão do algoritmo, uma soma é um algoritmo. Menos é um algoritmo. Multiplicação é um algoritmo, porque você tem uma entrada e uma saída. Exato. Não é? Só que vai tornando mais complexo, porque você pode ter x mais y é igual a z. Aí você pode ir tornando isso mais complexo, até você chegar numa matriz e por aí vai.
Então, a gente vai do 1 mais 1, né? 1 mais 1 igual a 2, é um algoritmo, que é x mais y igual a z, né? Até questões muito mais complexas, né? Mas poder pensar, dar esse salto de conceito para modelo e de modelo para algoritmo, que em termos bionianos a gente estaria falando, olha, deixa o conceito de lado, vamos trabalhar com a fileira C junto com a fileira H. Os dois vibrando juntos, né? O modelo e o algoritmo que estaria na fileira H da grade. Sim. E muitas vezes a gente observa a saída e não sabe como foi a entrada, né? E qual o algoritmo que está ali organizando aquela entrada. Às vezes você observou a saída, mas e ali, né? O trabalho analítico fica ali. Como é que é esse algoritmo e qual é a entrada? Não, né? você fica se perguntando, o que eu falei que gerou isto? Gerou isso. Você vê o que gerou, mas você não sabe o que aconteceu na mente, né? Não. Que juntou ali, funcionou. Bom, não sei. Eu, pelo menos, e aí tá o trabalho, né? E eu, pelo menos, falo um monte. E aí, assim, desse monte que eu falei, o que é que foi que gerou essa saída? Porque você nunca fala uma frase só, né? Eu, pelo menos, não. E aí, quando você fala assim, você tem a saída e não tem a entrada, bom, a entrada foi eu que fiz. Das 30 frases que eu falei, qual foi a entrada para depois eu pensar, bom, teve essa entrada, teve essa saída, o que tem no meio? Não é? Você está pensando que ser analista é uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil. E você tem que retirar os seus algoritmos de cena para poder ficar só o algoritmo do paciente. Exato. Não, a Patrícia falou aí o que você desenvolveu. Precisa-se esquecer o seu próprio algoritmo e deixar fluir o algoritmo do analisando. É que eu pensei também, quando você falou, Sueli, retomando, né, que você falou que são vários algoritmos, né, operando, retomando um pouquinho na questão anterior, talvez a riqueza, né, também desse processo psicanalítico é a gente se dar conta desses vários algoritmos que estão operando, porque isso é ampliar, né? Eu acho que é um enriquecimento, né? Um enriquecimento mental. Quando a gente fala, olha, tem esse operador aqui, tem esse algoritmo 5 anos, que opera junto com esse de 15, que opera junto com esse de 20. Se dar conta disso é uma forma de expansão mental. Sim. Porque você pode, inclusive, agora mudar as variáveis, incluir variáveis e tirar variáveis. Não é? E aí você ganha liberdade. É o que a gente sempre está repetindo aqui. Não é? Psicanálise traz liberdade. Não é? Na verdade, sendo mais exato, a liberdade a gente já nasce com. Você já tem. Você aprende a exercê-la melhor. Não é? Você aprende a exercê-la melhor. A gente é condenado à liberdade. A gente tem a liberdade e responsabilidade. Nasce com. É a questão de... o uso, né? O uso. O uso. Poder usar mais a sua liberdade. Sim. Que você já tem. Ela é impossível de ser alienada. Né? Se você pode... Você dar ela para o outro. Mas o outro não pode tomar a sua liberdade. Isso é impossível. Não é? Você dá a sua liberdade para o outro, mas o outro não tira ela de você. Então, como valor, todo o nosso trabalho é que você possa ter maior graus de liberdade, ou seja, você possa tomar mais decisões em relação a você mesmo, porque você começa a perceber você. Não é? E você sai do piloto automático, né? E pode ser não um robô, mas alguém que age no mundo, né? Cria no mundo. Pode criar o seu próprio algoritmo e o seu próprio mundo. Porque os algoritmos criam mundos. Porque ele cria a saída, né? Mas agora, sobre a liberdade, eu fiquei pensando o seguinte, que você falou que nós nascemos com liberdade. Mas não é apresentado isso para nós, né? No começo é ao contrário. Você é preso, você não tem a liberdade. Então, esse conhecimento é que vai ser libertador. Sim. Efetivamente. Sim. Só que é bem mais pra frente, né? Sim, sim. Que é tomar posse dela. Exato. É conseguir tomar posse da liberdade. Que nós já temos.
é ter o conhecimento, posse e uso. Sim, São etapas. são. Só que eu acho que me fugiu a palavra, mas não nos é permitido ver e perceber isso, que nós somos livres desde o... O Wittgenstein ele tem uma frase que eu gosto muito, desculpa, Patrícia, que é o seguinte: a gente aprende a língua antes de conhecê-la. Não é? Então a gente nasce para depois tomar conta da liberdade. Essa é mais ou menos a mesma analogia, né? Você primeiro aprende a língua, depois você aprende a usá-la. O que ela significa, como é que usa, mas você vai aprendendo essa língua desse jeito. Não é? Você vai repetindo. E depois você aprende, você domina a língua, né? Você tem a consciência. Exatamente. No começo é só repetição, depois você se torna consciente. Isto. Paty. Eu estava pensando em relação à questão da liberdade, que fazendo uma brincadeira, né? Que eu acho que, igual o Ale falou, a liberdade ela já está dada, ela já nasce junto, já está dada. Mas a questão de nascermos tão frágeis e dependentes de outro ser para manter a nossa existência, sim, um bebê não consegue se alimentar sozinho, não consegue, precisa de um outro. Essa questão nasce aí um algoritmo. E talvez esse algoritmo sendo ele vai atuando e vai sendo alimentado, que se esquece, que não se dá conta que já nasceu livre. Tem a liberdade de escolha. Porque quando o Ale fala assim, olha, ninguém pode te tomar a liberdade, você dá, é uma escolha, é um exercício da liberdade você dizer, decida por mim. Exato. É uma escolha ali, né? Então, ele está sempre ali. Só que existem outros algoritmos que nos dificultam enxergar, talvez, essa questão. E aí tá, né? Que quanto mais a gente vai se conhecendo, aprendendo sobre nós mesmos, vai se apropriando, né? Vai se tendo condição de apropriar dessa capacidade de escolha, né? Vai ser substituído por outros algoritmos. Vão sendo Ou não necessários fica tão outros. operativo, né? Ou não fica tão operativo, né? Assim, tão em evidência. É verdade. Porque, bom, a dependência, ela continua existindo. É verdade, Ela continua Patrícia, existindo, mas é não verdade. daquela forma que se acreditava antes, né? Não sobrevivo. Ou às vezes, eu acho que eu me enganei quando eu falei que não vai ser mais usado, porque tem gente que volta para aquele algoritmo. Então ele fica, como você disse, pode vir a não ser operativo, mas em algum momento pode ser chamado novamente. Está à disposição. Ele está à disposição. E aí vem a grande pergunta: o que fez aquele algoritmo despertar? X da questão. Não é? Qual foi a entrada que fez esse algoritmo despertar? Exatamente. Não é? Que isso é único e singular em cada um. E tendo a entrada, né? Ou se você falou assim, eu sei o que eu falei. O que foi? Quais elementos que foram organizados ali, né? De que maneira que saiu isso, né? Sim. Né? E a gente agora já está tangenciando transformações do livro Transformações do Bion. Não é? Sim. É quase como se a gente tivesse uma pequena aula de transformações, né? Em Bion. Né? E usamos Freud, usamos várias coisas para pensar nessas transformações. Então, sim. E lembrando que nós estamos no Divaneios. Isso é cotidiano, gente. Isso aqui não é... A gente faz isso no dia a dia, tá? A gente está conversando assim e de repente fala um mas e já era a conversa. Né? Você já não está mais prestando atenção no marido, esposo, filho, né? Então, isso é muito mais cotidiano do que se imagina. Né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado, Sueli. Obrigada. Por trazer esse modelo, esse muito fértil, pelo episódio. Foi muito fértil o modelo para a gente pensar. Essa é a ideia. Patrícia, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pelo convite, Ale. Obrigado, Sueli. Foi muito bom. Saiu daqui com muitas ideias.
Um modelo muito vivo. Foi. Eu também. Tô saindo assim com muitas ideias. A gente vai se ver num próximo episódio, mas antes eu queria te dizer que se você quiser trabalhar os seus algoritmos, conhecer seus algoritmos, suas entradas, suas saídas, a Escola Paulista de Psicanálise e o Instituto Hécatos tem um programa de atendimento à população. Dá uma olhada lá na nossa página e vem conhecer seu algoritmo, vem. Vem mudar seu algoritmo, ganhar liberdade e poder exercer um pouco melhor a sua criatividade na vida. #fica a dica. Até um próximo episódio.